Estudo Bíblico Lucas 4. A tentação. Capítulo 4, versos 1 a 13. A narrativa da tentação de Nosso Senhor foi apresentada por Lucas e Mateus. Jesus, assim como Adão, Gênesis 3:6, foi experimentado em 3 áreas: a do apetite físico, da ambição temporal e do alcance espiritual, para que fosse provado competente em sua missão. Onde o primeiro homem falhou, ele triunfou. Verso 1, guiado pelo Espírito. A primeira diretiva do Espírito Santo que foi registrada conduzia à prova. Deserto. O cenário tradicional para a tentação é um território estéril a noroeste do Mar Morto, completamente despido de vegetação ou qualquer espécie de abrigo. Verso 2. 40 dias. Um período comum para aprovação, Gênesis 7:4, Êxodo 24:18, 1 Reis 19:8 e João 8:4. A narrativa de Lucas realça o paralelo entre a tentação de Jesus e as provações de Israel no deserto. Jesus foi tentado por 40 dias no deserto e Israel peregrinou por 40 anos no deserto. Números 14:34. Israel falhou no teste da obediência, enquanto Jesus foi plenamente obediente ao Pai. Verso 3. Se és o Filho de Deus. A condicional grega usada dá a entender que o diabo não duvidava de que Jesus fosse o Filho de Deus, mas em vez disso, tratava-se de uma instigação a Jesus sobre o seu próprio poder. Pão. O pão na Palestina não tinha o formato comprido dos nossos pães, mas era um bolo redondo e chato. As pedras do chão tinham o aspecto de pães. Verso 4. Está escrito. Jesus não compôs a sua própria resposta para o tentador, mas extraiu sua réplica da revelação das Escrituras. Não só de pão viverá o homem. Deuteronômio 8, verso 3. O homem precisa de pão, mas o pão não serve para todas as necessidades. A gratificação material dos apetites não pode nunca satisfazer os mais profundos anseios do espírito humano. Verso 5. Todos os reinos do mundo. Das alturas da cadeia de montanhas, podia-se ver os territórios antigamente ocupados pelos impérios do Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Verso 6. Dar-te-ei a ti toda esta autoridade. Cristo veio para reclamar o mundo como seu reino, e o diabo estava oferecendo-lhe isso em termos fáceis. Verso 7. Portanto, se prostrado me adorares. Pela adoração, Jesus permutaria sua independência com os reinos do mundo. Se ele aceitasse esses termos, não seria realmente o soberano, porque se veria obrigado a reconhecer o poderio de Satanás. Verso 8. Ao Senhor teu Deus adorarás. Deuteronômio 6, verso 13. Ele só admitia a autoridade suprema de Deus, ele não se comprometia. Verso 9, o pináculo do templo. Uma das ameias, ou torres, em grego pterigion, pequena asa, de onde se descortinava o átrio, ou talvez o vale de Cedron. Se Jesus pulasse do alto da ameia para o meio do povo e chegasse ao chão incólume, seria aclamado como Messias do céu e sua reputação seria imediatamente formada. Verso 10. Está escrito. Na terceira tentação, o diabo omitiu parte do versículo que diz: para que te guardem em todos os teus caminhos. Deus não prometeu guardar seu servo num ato de tola presunção, mas somente quando estivesse andando pelos caminhos de Deus. Veja Salmo 91, versos 11 e 12. Verso 13. Até o momento oportuno.
As palavras dão a entender que a tentação ou o ataque foi renovado mais tarde. O Salvador viveu constantemente sob a pressão do diabo. O diabo é uma personalidade real, embora não seja necessariamente visível. A entrada na Galileia, capítulo 4, versos 14 e 15. Mateus, Marcos e Lucas começam o ministério de Jesus com a Galileia. No verso 14, vemos que Jesus realizou o intensivo ministério antes de retornar a Nazaré. João registra um ministério anterior na Judéia, João 2, versos 13 a 4, verso 3. Lucas destaca a importância do Espírito Santo na carreira de Jesus. Capítulo 1, verso 35, 3, verso 21 e 22, 4, verso 1. Consultar. O ministério ativo do Salvador, capítulo 4, versos 6 a 9, versos 50. A primeira parte do ministério do nosso Salvador ocupou cerca de 2 anos e meio. Inclui a escolha dos apóstolos, a maior parte dos seus ensinamentos e curas, e alcança o seu clímax na transfiguração. Lucas estava empenhado em mostrar a Teófilo o caráter divino de Jesus e a natureza profética de sua missão. A definição do seu ministério, capítulo 4, versos 16 a 44. Verso 16. Nazaré. Quando Jesus se apresentou no início de seu ministério na cidade onde morava? Na sinagoga. Durante o cativeiro na Babilônia, depois da destruição do templo, o povo instituiu sinagogas como centros locais de adoração. Mesmo depois que o templo foi restaurado, a adoração nas sinagogas continuou. Lucas observa que Jesus estava acostumado a frequentar os cultos da sinagoga regularmente aos sábados. Os membros participavam do culto e eram frequentemente solicitados a lerem as Escrituras e a fazer comentários apropriados. Paulo apresentou a maior parte de suas pregações em sinagogas. Atos 13, versos 14 e 15. Verso 17, o livro do profeta Isaías. A sinagoga seguia uma ordem regular nas escrituras, nas leituras. Jesus provavelmente tomou a passagem que devia ser lida naquele dia. Verso 18. Pelo que me ungiu. A passagem foi extraída de Isaías 61, versos 1 e 2, que era uma profecia sobre a era messiânica. Verso 20. O livro. Os livros do Velho Testamento eram rolos montados sobre braços de madeira que se desenrolavam de um lado e se enrolavam do outro enquanto eram lidos. Assistente. Depois de ler, Jesus enrolou o pergaminho e devolveu-o ao encarregado das Escrituras. Os rolos eram dispendiosos e, por isso, cuidadosamente guardados. Verso 21. Hoje se cumpriu a Escritura. As palavras iniciais do comentarista devem ter constituído um choque para seus ouvintes. Eles o conheciam desde a sua meninice e o aceitavam como uma pessoa comum. Quando ele proclamou o cumprimento dessa profecia messiânica, ficaram aturdidos. Verso 22. Palavras de graça. Lucas não dá um registro textual de tudo o que Jesus disse. Ele deve ter explicado a primeira parte do texto, aplicando-a a si mesmo. Não é este o filho de José? A pergunta dos habitantes da cidade mostra que nada sabiam sobre a origem de Jesus, pois presumiam que era filho de José e Maria, produto de um nascimento natural. Quando ele insistiu em suas reivindicações, ficaram imaginando que direito tinha de agir assim. Verso 23. Médico, cura-te a ti mesmo. O Senhor muitas vezes ensinava por meio de provérbios e parábolas. Nessa ocasião, ele antecipou a exigência do povo que realizasse em Nazaré os milagres que tinha realizado em Cafarnaum. Verso 24.
Nenhum profeta é bem-sucedido na sua própria terra. Nos versículos seguintes, Jesus destacou que, além de esperar rejeição da sua própria cidade, o seu grande ministério seria os gentios. Verso 28. E todos se encheram de ira. O aviso de que não tinha ministério para o povo de Nazaré, por não ser aceito por ele, provocou a ira deles e quiseram matá-lo, criando um tumulto. Verso 29. Cume do monte. Nazaré fora construída sobre montanhas, algumas das quais bastante íngremes. Verso 30. Passando por entre eles. Sua presença dominante e a divina proteção conduziram-no ileso através da multidão enfurecida. Verso 31. Cafarnaum, uma cidadezinha nas praias da Galileia, cerca de 25 milhas a nordeste de Nazaré. Jesus levou avante um ministério extenso na sinagoga. Lucas dá o exemplo de um dia na vida de Jesus cheio de ensinamentos e curas. Verso 33. De um espírito de demônio imundo. A possessão demoníaca era comum no tempo de Jesus e era diferente da insanidade mental. Mateus 4, 24. Há poucos exemplos de possessão demoníaca no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, fora dos Evangelhos. Nas Escrituras, tal possessão é primariamente parte da oposição do mal à vinda do Filho de Deus. Verso 34. Que temos nós contigo? Os espíritos do mal reconheceram Jesus e expressaram medo e ódio. Verso 35. Cala-te e sai desse homem. Nosso Senhor nunca permitiu que os demônios lhe dessem publicidade. Sua autoridade sobre eles era uma prova da validade de suas reivindicações messiânicas em Nazaré. Este demônio foi expulso no sábado. Lucas fala de 4 outras curas que Jesus realizou no sábado. Verso 39, capítulo 6, verso 6, 13, verso 14, 14, verso 1, e há 2 outras em João 5, versos 8 e 9, verso 14. Verso 38. A casa de Simão. A chamada de Simão ao ministério foi registrada por João 1, 41 e 42. Lucas não o mencionou antes, mas presume que seus leitores já sabiam que Simão era discípulo. Sua vocação para o serviço foi apresentada mais tarde. Com febre muito alta. Mateus e Marcos, ambos registram esse milagre. Porém, só Lucas usa o adjetivo muito, refletindo seu interesse médico. Verso 40. Ao pôr do sol. O pôr do sol marcava o fim do dia judeu. Com o encerramento do sábado, era permitido por lei que se carregassem os enfermos. Tantos foram trazidos para o Senhor que ele deve ter passado grande parte da noite ministrando-lhes. Verso 41, tu és o Filho de Deus. Outra vez são os demônios que discernem que Jesus é o Filho de Deus. O povo podia ver nele não mais do que um homem, mas as forças do mal o reconheceram. O Cristo significa o ungido, o Messias. 1 Samuel 2:10. Verso 42. Saiu para um lugar deserto. Muitas vezes, depois de um dia atarefado, Jesus se retirava do meio das multidões a fim de orar. Capítulo 5, verso 16, 6, verso 12. Verso 43. O reino de Deus. Essa é a primeira menção de Lucas a respeito do reino de Deus. O reino e governo de Deus, através do Messias, era objeto da pregação do Salvador. Sua ética, seus feitos, sua obra redentora e sua promessa de voltar, tudo pertence ao domínio desse assunto. O povo judeu daquele tempo esperava que o reino seria principalmente uma restauração da independência de Israel.
Jesus lhe deu um teor mais completo.